Olá, esse é o primeiro episódio sobre as histórias e memórias do Parque Municipal Aristocrata, que faz parte do programa Verdes Memórias da Coordenação de Educação Ambiental da Prefeitura de São Paulo. Ouça a seguir sobre o Aristocrata Clube, primeiro clube da comunidade negra paulistana, e sobre sua sede de campo no bairro do Grajaú, que deu origem ao parque. Referência no combate antirracista e na história de reafirmação da cultura negra, o Aristocrata Clube e sua sede de campo são marcos históricos de organização e luta por direitos sociais e igualdade, espaços de resistência frente às atitudes racistas de outros clubes paulistanos. Neste episódio, entrevistamos Marta Braga, presidente do clube em sua atual gestão, e Marco Antônio Zito, membro do Conselho Deliberativo e segunda geração dos principais sócios fundadores do clube. Essa entrevista foi realizada em 2021. Boa escuta. Então, a gente queria agora começar a nossa primeira rodada geral dessa conversa, dentro desse nosso programa, né, Verdes Memórias. A gente queria, na verdade, ouvir uma apresentação de vocês comentarem um pouco, então, a relação de cada um de vocês com o Aristocrata Clube, desde quando são sócios, do que participaram, cargos que ocuparam. A gente está aqui para entender aqui uma apresentação de vocês. A gente pode fazer essa rodada? Será que a gente começa com a Marta e depois passa para o Marco Antônio? Pode ser? Por mim, tudo bem. Pode ser também. Beleza, então, Marta, é com você. Estamos aqui para te ouvir, entender aí onde que você está nessa história toda. A gente já ouviu um pouquinho, mas a gente quer agora deixar registrado. Ok. Bom, boa tarde a todos. É com muito prazer que eu faço parte dessa conversa, falando de uma coisa que a gente gosta demais, que se chama Aristocrata Clube, que está entranhado dentro da gente, dentro do nosso coração. Eu entrei para o Aristocrata em 1978, quando me tornei sócia. Eu já frequentava, quando menina, porque eu tinha uma amiga que o pai dela era sócio e jogava futebol no time do Aristocrata Clube. E ela era filha única, e eles me adotaram, né, entre aspas, para que tudo que onde eles fossem me levasse para fazer companhia para a filha. E assim foi, e foi aí que eu conheci o Aristocrata Clube. Eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. E a primeira vez que participei de uma festa do Aristocrata Clube foi num baile de carnaval, numa matinê, que o Aristocrata Clube dava todo ano num clube na Barra Funda, chamado-se Clube Royal. E dali, todas as festas que eles iam, eu ia, né, junto, e dali fui para o Clube de Campo pela primeira vez, numa festa do chopp, da cerveja. Uma dessas eram duas que eles davam por ano, me parece. O Marco Antônio pode até depois esclarecer essa parte, né? E eu cheguei aí várias lá, e essa primeira vez que eu fui, eu fiquei pasma, porque era mais de 1.000 pessoas dentro daquele espaço, né? Na sua maioria, porque nós também tínhamos sócios brancos, mas tínhamos, na sua maioria, sócios negros, né? E aquilo me espantou realmente. Foi quando eu tomei, porque no baile de carnaval era aquele pessoal naquela hora, lá no baile, a gente mais menina, e era na matinê, não é? Então, não foi tanto impacto, porque eram crianças, na época, 13, 14 anos, nós ficávamos ali na rodinha da molecadinha da nossa idade. E no Clube de Campo não, eram adultos, eram crianças, adultos, né? E isso me deixou impactada na época, e eu, dali, pensei comigo que eu queria fazer parte daquilo, e então continuei indo com eles até que, maior de idade já, eu, em 78, me tornei sócia do Aristocrata. E minha trajetória no clube foi que, na época, nós tínhamos um diretor social, que era o Pedro Carneiro,
e ele nos convidou, a mim e mais um grupo de mulheres, de amigas, né, moças da época, para fazer parte da equipe dele, para ajudá-lo nas festas e tudo mais, recepção, ou fazer realmente toda aquela preparação cerimonial de uma festa, de um evento. E foi daí que eu comecei. Eu não tinha experiência disso, e muita coisa aprendi com o Pedro, né, que ele era excepcional naquilo que ele fazia na época. E isso foi me fazendo tomar gosto pela coisa, e foi que eu, dali, anos depois, nos anos de 92, quando entrou um presidente, Osmar Araújo, ele me convidou para ser diretora social dele. Antes disso também, desculpe, tivemos também na gestão do Dr. Marco Antônio, que era o Demas Zito, que ele também nos chamou para fazer parte da equipe dele, para trabalhar nessa área de eventos, e que também foi para mim um conhecimento, um aprendizado muito grande com ele. E em 92 eu passei a ser diretora social do clube nessa gestão. Fiquei por um determinado tempo, me demiti porque não achava que estava sendo uma forma muito da mesma forma que eu agia, eu não achava que estava agindo naquele momento, pedi para sair, né? E fiquei um tempo afastada do clube, até que em 94 eu entrei como segunda vice-presidente de uma outra gestão. E nessa gestão, por uma fatalidade, o presidente veio a falecer exatamente na data de que ele queria tomar posse. E o primeiro vice e eu, segunda vice, galgamos o cargo de presidente e primeira vice. E fiquei vice até que ele saiu para o presidente na época saiu para assumir um cargo na prefeitura, e eu me tornei presidente do Aristocrata Clube, a segunda mulher a ser presidente do Aristocrata Clube, porque a primeira, Janete Paz de Pádua, era em 92, quando eu ela assumiu no lugar do presidente que se demitiu, ela ficou no local, no lugar. E depois vim eu nessa função. Depois dali passamos para outras gestões, cheguei a ser também presidente numa época do Conselho Deliberativo, e dali para cá eu nunca mais deixei o Aristocrata Clube, né? Sempre trabalhando no clube, ou como conselheira, ou então na parte social, e foi assim que eu cheguei aonde eu estou hoje, novamente como presidente do clube. Maravilha. Então, a minha trajetória é essa no clube. Linda trajetória, muito bom, Marta, poder pegar do comecinho aí até agora entender esse percurso todo, maravilha. A gente já vai para a próxima rodada, mas antes vamos ouvir, então, o Dr. Marco Antônio Zito. Obrigado, Marta. Marco Antônio, você também conta um pouquinho, então, qual foi a sua relação, qual é a sua relação hoje, como que você se aproximou, você conta um pouquinho para a gente também? Obrigado, Marta. É um prazer estar falando de Aristocrata Clube. Eu me declaro jurássico dentro dessa instituição, porque acompanhei a sua fundação, não como fundador, mas como filho ou parente de fundadores da época. Eu devia ter em torno de 9, 10 anos de idade. É um clube, na verdade, que
entrou nas entranhas de quem lá participava, e essa declaração de nossa presidente, na verdade, faz esse testemunho de responsabilidade na medida que você vai participando, e eu fui galgando os espaços que ali foram, na verdade, concedendo na medida do possível, porque eu ainda era jovem, comecei a participar das atividades no clube de campo, assistindo assistindo às atividades que lá estavam, que lá ocorriam, participar de uma festa dos chopes, a chamada festa junina ou julina, dependendo da época, atividades, uma festa das crianças. O clube, na verdade, embora tenha surgido com a alma de um time de futebol, porque ele era um time de futebol, ele, na verdade, ele se tornou uma entidade associativa. Aliás, o que acontece com todas as entidades federativas, né? Se hoje você passa por aí, todos começam por algum esporte de sua preferência. E esse caminho eu fui trilhando no sentido da oportunidade. Naquela época eu era ainda o Marquinhos, né? Hoje o Marquinhos é meu neto, né? Então, quer dizer, as coisas são bem diferentes, e participava do clube de todas as suas atividades. Há que se avaliar muito uma questão desses fundadores. Por quê? Esses fundadores, que a Marta, na verdade, hoje dá continuidade do trabalho deles, na verdade, eles compraram o patrimônio. E você sabe que as entidades, as outras entidades federativas que aí estão, foram beneficiadas, muitas vezes, com a concessão das entidades públicas. Não vamos adentrar ao mérito, mas é bem isso. Ou seja, um conjunto de negros unidos, que foram, num determinado momento, vítima de um ato de racismo, pois numa atividade esportiva, entenderam que deviam ter o seu espaço. E foram atrás. Pegaram primeiro um espaço menor, que era a sedinha que ficava na Rua Álvaro de Carvalho, e depois disso foram caminhando e foram buscar um terreno que era um terreno significativo e que foi mantido dentro dos conceitos de respeito, a respeito, em especial, a questão do verde, muito com muita vontade. Não houve, na verdade, nenhuma violência nesse espaço imenso. Tanto é que era um espaço imenso, tanto é que fomos vítimas, posteriormente, de invasão, porque era tão grande que nós não conseguíamos, na verdade, e desculpe, nós conseguimos, mas eu não tinha essa força aí para dizer que era eu que participava nesse sentido. Então, esse clube, na verdade, entranhou na nossa vida e na vida da nossa presidente. Um pouco mais, um pouco menos, foram sendo substituídos, foram sendo agregadas pessoas, tivemos bons presidentes, posturas, na verdade, de manter a entidade acima, ou seja, no nível que as grandes entidades tinham à época. Tanto é que nós éramos convidados, eu assistia jogos de futebol em grandes clubes, em clubes federativos, porque nós tínhamos um bom time, um time de respeito, fora isso. Fora a questão do campo de futebol ou da área verde.
A partir daí, foi crescendo, se tornou esse, não vou dizer esse monstro, mas eu vou dizer essa representação significativa de forma histórica em qualquer lugar que se fala de um clube, em especial de um clube negro. E essa entidade, na verdade, lançou situações que, na verdade, que foram formando a nossa comunidade. Na minha vida pessoal, eu estive, como eu sou, estive talvez um pouquinho de mais, um pouco mais tempo, eu, na verdade, ocupei alguns cargos em decorrência da oportunidade que os antigos iam cedendo aos mais jovens. Eu fui diretor social, fui diretor jurídico, presidente do conselho, fui, na verdade, indicado um período para ser candidato a presidente diante de um infausto que aconteceu na nossa história, que foi a perda do nosso grande Demazito, um dos grandes presidentes que tivemos na nossa história, e naquele momento a gente precisava resolver a situação de alguém para tocar o clube de forma condigna e manter o seu nome no cenário de São Paulo, não só de São Paulo, era reconhecido no Rio de Janeiro e era reconhecido também no Brasil. Então, isso era uma questão que, na verdade, nos trazia muito orgulho e valia a pena. Nos domingos, eu também participei dos bailes em que a Marta participou. Ela era mais jovem, né? Mais jovem. Aliás, as mulheres sempre são mais jovens, né? Eu acho que a questão é essa. Mas efetivamente ela era mais jovem do que eu, e aí participamos, compartilhamos desse espaço todo. Fizemos, dentro dessa entidade, atividades artísticas brilhantes, de citar, num determinado tempo, de levar, à época, Jorge Benjó, de levar o Fundo de Quintal e até o Bezerra da Silva, num determinado momento. Pagodinho, não esqueça do Zeca Pagodinho também. Exatamente. A colocação da Marta é oportuna, porque ela está falando de um evento grandioso, feito até na gestão do presidente que acabamos de mencionar, e pelo infausto veio a falecer. Na verdade, nós tivemos uma atividade, Zeca Pagodinho, Branca de Neve, e todos esses aí nos ajudando e contribuindo na construção. E se voltar um pouco atrás, você vai ver nas fotos, acho que você consultou todo o nosso arcabouço de informação, lá teve Milton Nascimento, Wilson Simonal, cantores internacionais, rivais de lutadores de boxe, que iam conhecer, queriam saber qual era a história desse clube negro, que permanecia na sua história. Então, o nosso trabalho da doutora Marta, o nosso trabalho foi de dar continuidade, de procurar fazer o melhor. Tivemos dificuldades normais, como qualquer entidade. A gente teve um momento, quando houve ampliação dos condomínios, todo mundo sabe que todos os clubes tiveram uma perda significativa dos seus associados e todos, mas
A grande vitória nossa, a grande vitória, não nossa, minha e Marta, da entidade aristocrata, é a sua manutenção durante 60 anos. Independente, na verdade, dos tropeços, do levantar, do continuar caminhando e do sempre sonhar na sua manutenção da sua existência. Eu acho que eu fui sucinto aí, não muito sucinto, mas dei uma noção dentro daquilo que eu acho que seria razoável para ajudá-lo nessa questão de contar a história do aristocrata. Nossa, não, maravilha, super emocionante, né, a sua fala aqui, que a gente fica emocionado mesmo de entender, de ver você aí como filho de fundador, né, que privilégio nosso poder tá ouvindo aí, recolhendo esse seu testemunho também, Marco Antônio, alegria para a gente. E aí eu acho que essa questão que você colocou já remete a gente para essa primeira rodada, porque tem tudo a ver, né, a Andréa que vai manejar essa primeira rodada, mas eu acho que vai nessa direção exatamente de entender, vocês já deram uma pincelada, né? Mas acho que a gente quer ouvir um pouco mais de vocês sobre essa importância. Andréa, você encaminha a questão? Então, o que é o Aristocrata Clube e qual a sua importância para a cidade e para a sociedade brasileira? Dona Marta, a senhora poderia dar início? Sim. O Aristocrata Clube, né, ele tem o seu legado na história, porque primeiro, ele foi fundado por pessoas que, na época, já tinham uma certa posição social, né? Eram professores, eram artistas, eram jornalistas, eram advogados, eram alguns funcionários públicos de carreira e jogadores de futebol que tinham seu nome já consagrados, né? E como o Marco Antônio disse, o que levou essas pessoas, esses homens, a se juntarem, além do que já se juntavam para jogar o seu futebol, praticar o seu esporte, era mesmo a questão racial. Era a imposição de não poder participar daquele clube que eles tinham o dever de defender as suas cores. Não podiam ir com a sua família, não podiam ir com as suas esposas, com seus filhos, com seus amigos. Era entrar pela porta dos fundos e sair pelas portas dos fundos. Era bem isso que acontecia na época. 1960, e essa construção do Aristocrata Clube, eu acho que o Marco Antônio até pode depois falar um pouco melhor sobre isso, já vinha vindo há muito, desde 58, eles já estavam vindo nessa construção de ter um espaço para que a gente pudesse participar. Então, a importância na sociedade e a importância para a cidade era isso, foi isso que eu acho, isso. Abrir o espaço para a comunidade negra, ter um espaço de fala, ter um espaço para discutir os seus problemas e os problemas da própria cidade. Porque dessas discussões, dessas reuniões que se fizeram no Aristocrata, de lá saíram dois grandes nomes que ocuparam espaço na política. A primeira mulher a sentar numa cadeira da Câmara Municipal, a doutora Teodosina Ribeiro, saiu do Aristocrata Clube. Ela, esposa de um dos sócios, e tinha uma atividade imensa dentro do clube, junto com as crianças, dando as meninas na época que debutavam, dando a todas o respaldo, o ensinamento
a cultura, tudo isso foi trazido para nós dentro do Aristocrata Clube. E de lá também saiu um deputado federal. O Adalberto Camargo, que por teve vários mandatos e de uma importância enorme para todos nós na época. O orgulho de termos duas pessoas nos representando nessas cadeiras, e a Teodosina depois ainda foi para deputada estadual, também sendo a primeira negra a adentrar a Assembleia. E tudo isso foi orgulho não só para a cidade de São Paulo, não. O Aristocrata Clube teve, antes dele, um exemplo que hoje está lá no Rio de Janeiro, que é o Renascença Clube. O Renascença é de 51, o Aristocrata é de 61. Então, quando o Aristocrata surgiu, o Renascença já tinha um certo reconhecimento público. Mas que eu me lembre, do Renascença nunca saiu um representante político, e nós tivemos isso. Então, para a sociedade em geral, o Aristocrata Clube representou e representa até hoje, sabe, o espaço, tem a representatividade da nossa sociedade negra. Quando eu digo sociedade, não estou pontuando cargo, não estou pontuando a situação social de ninguém, não é isso. A sociedade, de forma geral, a comunidade negra. Hoje nós temos sócios, poucos sócios, porque nós chegamos a ter quase 4.000 sócios. No grande auge do Aristocrata Clube, nós tínhamos quase 4.000 sócios. Eu ainda peguei a época que nós tínhamos uns 3.000 e poucos sócios, 3.500 sócios, nos anos 80, por aí. E como o Marco Antônio disse, o legado que o Aristocrata também trouxe, e foi que sempre os espaços do Aristocrata Clube foram sempre nossos, adquiridos por nós. São patrimônios nossos. O clube de campo, a sede e a sedinha, que nós chamamos de sedinha, e lá onde nós estamos hoje, na Avenida Piaçanguaba. Tudo esforço de 50 pessoas que se juntaram e que pagaram aquele patrimônio que foi invadido, que hoje vai se tornar um parque. Que pagaram a sedinha onde nós nos juntávamos aos domingos, para uma domingueira, um almoço de família, eles iam jogar futebol e voltavam para a sede, e as mulheres faziam os almoços para que eles, quando chegassem do futebol, pudessem estar ali com seus filhos, com as crianças e tudo mais. Então, eu coloco o Aristocrata Clube, sim, como um grande legado até hoje para toda a sociedade brasileira. Eu não sei nos outros estados, me desculpe o desconhecimento, talvez o Marco Antônio possa dizer alguma coisa em relação a outros clubes que têm essa mesma postura que o Aristocrata sempre teve perante a nossa comunidade negra. Temos no interior temos algumas entidades negras até hoje, algumas sociedades, alguns clubes negros. E reportando a isso, quando nós fazíamos as nossas grandes festas, vinham pessoas negras de todo o estado de São Paulo, de todo o interior de São Paulo, e muitos de outros estados também, principalmente Rio de Janeiro e Minas.
fazia-se grandes caravanas, e eles vinham para as nossas festas. Então, era o juntar, era a união dos negros de vários outros lugares deste país, e vinham para o Aristocrata Clube, sim. Quando ele fala das celebridades que nós tínhamos, vocês devem ter, como você, André, assistiu o nosso documentário, um dos nossos fundadores, José Luiz Fernandes, fala do susto que ele levou no dia que ele entrou no clube, assim, de maneira espontânea, o Cassius Clay, Muhammad Ali depois. Quando ele esteve no Brasil, que ele veio para uma feira de automóveis, alguma coisa assim, que ele esteve no Rio Grande do Sul, depois veio a São Paulo, e ele foi ao Aristocrata Clube. E entre tantas outras pessoas que lá estiveram. O relato da presidente Marta, ele é detalhado, ele é até cronológico, no sentido de demonstrar o que é a existência do Aristocrata Clube. Eu sou um militante da nossa causa. Então, quero dar um tom do nosso diálogo, inclusive em defesa desse espaço nosso. O Aristocrata Clube foi um quilombo, é um quilombo de defesa da nossa cultura, da nossa educação. No filme que a Marta citou, você encontra meninas que dizem que aprenderam a entrar em lugares específicos de cabeça erguida e não se sentirem oprimidas pelo preconceito e o racismo, que ainda existe. Agora, você repassa isso, retroage isso há 20, 30 anos, a dificuldade que a comunidade negra, e mesmo num patamar, não vou dizer econômico, porque eu não gosto da palavra classe média, mas com um pouco de destaque e de equilíbrio, enfrentava no seu dia a dia. Então, o aristocrata, na verdade, ele foi esse quilombo e um exemplo para todo São Paulo. Porque você tem setores, por exemplo, alguns bairros que não citarei o nome, uma questão ética, que não tinham, na verdade, essa proximidade com aquela cultura. E começaram, na verdade, visibilizar, dentro desse processo de exemplificação, a possibilidade do nosso potencial. Do nosso potencial. Pode ser que, talvez, em alguma atividade, por questões voltadas só para sócio, a sua efetiva participação. Mas, numa festa aberta, nesta área que vai ser o Parque Aristocrata, por tristeza, sou muito sincero, por tristeza, com muita dó, na verdade, foi, na verdade, ela era lotada, ela era invadida. Nós tínhamos dificuldades de controlar quem adentrava o espaço, porque nem todos naquela época tinham uma condição mínima para compartilhar esses momentos de alegria, esses momentos de amizade, esses momentos, na verdade, de troca de cultura. E se você puxar um pouquinho mais, você puxar para o lado jurídico, que é a minha área, você vai ver que o Estatuto
do Aristocrata Clube fala em cultura, fala em educação, fala em coisas, na verdade, que dão o quê? Respeito ao cidadão, que estabelecem, na verdade, o seu direito perante, independente da sua origem étnico-racial. Isso é muito importante. Então, já se pensava há 60 anos atrás que não era só o jogo de futebol, não. Que nós teríamos que vir construindo, solidificando e trazendo para os nossos filhos, não os meus, mas talvez para mim, por exemplo, depois a Marta mais jovem, que nós tínhamos que ocupar o espaço que nos é de direito. Não mais, não menos. Não mais, não menos. E essa questão foi muito importante. Por isso o relato feito pela Marta é um relato realmente, ele é sensível, porque ele, na verdade, brincando, fazendo uma comparação, ela conta uma história de uma petição e eu procuro dar, na verdade, com a singeleza das minhas palavras, um amparo legal porque o aristocrata existia, porque o aristocrata existe e porque o aristocrata vai continuar existindo durante anos. A exposição dos fatos feito pela Marta e ampliação do termo da previsão legal, como estabelece a Constituição. Se a gente quiser discutir bem levemente, que todos nós somos iguais perante a lei, que temos direitos iguais, que num determinada previsão o poder público tem a obrigação de erradicar a pobreza, as diferenças sociais, todas aquelas questões nesse sentido. E esse grupo pensou isso, pensou antes da Constituição de 88, né? Antes da Constituição de 88, eu estou falando de 60 anos, porque nós sabíamos, porque nós já vimos sofrendo até Vargas, se a gente pensar, negro não votava, não podia trabalhar, não podia adquirir terras e coisas assim. Mas eu não vim aqui para falar sobre questões históricas, eu vim aqui para falar sobre questões do aristocrata. Então, são essas situações que, na verdade, dão ao nosso clube a moldura da sua grandeza. Muito obrigada, doutor Zito. Então, agradeço muito o relato de vocês dois. Acho que a gente pode passar para a segunda pergunta. Bom, vamos lá. Vocês já trouxeram um pouco na primeira rodada, né, sobre os eventos, as festas, as lembranças de vocês. E a gente queria saber um pouco sobre como que foi a primeira vez de vocês no Aristocrata, assim, tipo, a primeira lembrança que vocês têm de lá. Ok. Como eu disse, né, eu estive no Aristocrata Clube, acho que eu tinha uns 14 anos, numa festa do chopp, que eu me lembro que eu naquele dia, vendo gente chegar, caravanas chegando, primeiro porque a gente fazia assim, era assim que acontecia, na nossa sede social, na nossa sedinha lá no centro, os ônibus levavam os sócios. Então, você comprava o seu convite já com a condução para ir para o clube de campo, porque do centro da cidade até Grajaú é um pedaço a ser, né? É um desbravamento, né? É passar pelo mundo. E então, quando a gente chegava cedinho lá para pegar o ônibus,
aquele monte de gente, todo mundo se abraçando, se cumprimentando, porque éramos todos conhecidos, como ainda somos até hoje. E gente que não se via há muito tempo, e aquela coisa, aquela situação de encontro e tudo mais, já trazia um impacto dentro da gente, né? Que a gente via, nossa, lá, olha, tal. E quando chegávamos no clube de campo, não vimos a hora de chegar, levava-se, acho que mais de uma hora para chegar lá no clube de campo, né? Porque tinha que atravessar São Paulo, praticamente, toda a Zona Sul, né? E chegávamos lá, e quando chegávamos, e as caravanas também chegando, aqueles ônibus tinham lugares, cidades que vinham com mais de um, 2, 3, 4, às vezes 5 ônibus, né? Araraquara, São Carlos, Pindamonhangaba, sabe? E nós tínhamos os quiosques, e os quiosques eram colocados, as plaquinhas daquelas cidades que viriam com as suas caravanas e etc. E a gente chegando, fomos lá andar por lá para dar uma olhada, porque a primeira vez que eu estava lá, e a minha amiga, eu acho que já tinha ido, não me lembro. E tudo isso foi impactante. A chegar ali e ver aquela piscina, um clube nosso, com aquele espaço, sabe? E aí geralmente se convidava uma ou outra agremiação para fazer um jogo, né? E você vê aquele campo com os times jogando futebol ali, representando o nosso clube, e outra agremiação de outra cidade qualquer, que vinham para essa festa. Isso realmente me marcou pela vida inteira, foi o que eu disse. Eu quero fazer parte dessa história. E a partir daquele momento, dessa primeira vez que eu estive lá, nunca mais deixei de ir. E quase todas as festas que tivemos lá, que foi feito na época que eu ainda não estava fazendo parte de qualquer colaboração ou diretoria, todas as vezes que me foi possível ir, eu fui. Estou contando o meu primeiro impacto, né? E a partir daquele momento, muitas vezes saía daqui, eu e minhas amigas, de ônibus, com a nossa malinha, tal, uma sacolinha, uma malinha e tal, com maiô e tudo mais, para ir lá num sábado ou num domingo, às vezes não tinha nem festa, íamos para lá para tomar o nosso sol, usar a nossa piscina e aquela coisa toda. Então, o clube de campo é algo que marcou muito, 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 muito a minha vida, nessa fase, principalmente. Me desculpem a emoção, hein? Imagina, é reconfortante ver a sua emoção, assim, com relação ao clube, o quanto que vocês realmente se entregaram para fazer essa história. Doutor Zito, por favor, passa a palavra. Na verdade, parece que eu e a Marta estamos aqui relatando o céu. Ou seja, tudo isso foi construído num tom de harmonia e num tom de pensamentos semelhantes. A primeira imagem que eu tenho do clube, e por isso que, na verdade, eu estou abrindo esse espaço, porque eu fui assistente de 5 TCC sobre o Aristocrata Clube. E estão todos aí no Google. E aí, uma das grandes discussões do professor falou, mas como é que era a sociedade? Convivia eternamente em harmonia? Não.
tem as suas dificuldades, sim. E a primeira imagem que eu tenho, na verdade, eu tinha calça curta, foi a discussão que eu estava perto de um determinado espaço da escrituração do estatuto. Já havia um molde e já havia posições que não eram favoráveis. Então, essa construção, porque é muito importante que as senhoras e senhores tenham a visão que as coisas só são construídas com muita luta e com muito embate e debate que surgem nesse sentido, que eu penso assim, eu penso aquilo, e é a primeira imagem que eu tenho nessa discussão, dentro do Aristocrata, num diálogo onde os homens estavam ali conversando. E a imagem que eu tenho foi o dia que eu fui escolhido para fazer a apresentação do maravilhoso baile das debutantes, na verdade. Do maravilhoso baile das debutantes. E aí, que era histórico, que era esperado pelas meninas que, passando numa tradição de 14 para 15 anos, então, são 2 momentos. Então, você vê que o aristocrata ele convive com as diferenças. E essas diferenças, na verdade, só nos faz crescer. Essas diferenças fazem que você tenha, por exemplo, pessoas não negras dentro da entidade e dando opinião, achando que a posição pode ser contrária ou não. Então, é importante que, tanto eu e a Marta, que essa construção não foi construída assim, de repente. Surgiu, edificamos e ponto final, maravilhosamente. Não. Foi com garra, com falta de dinheiro, de pedir, de solicitar apoio, de construir e de, muitas vezes, ter o apoio de A ou de B e um encaminhamento desse processo. É muito importante. Nós não temos nada a esconder. Isso, nós temos, na verdade, tudo a ser dito para que, na verdade, se entenda, por exemplo, que a história, que o parque que hoje nasce, ele nasce da luta, da guerra, da vontade, do embate, do sonho de ser aristocrata. É isso aí que eu tenho para dizer. Só acrescentando no que o Marco falou, realmente, essa luta, né, Marco, que foi para construir tudo isso, o não ter dinheiro, eles se juntarem para fazer, para ter condições de se ter um espaço. Não, vamos fazer. E como vamos fazer? Foi realmente com muita luta, muita persistência, porque para a gente nada, nunca foi nada fácil. E vocês sabem até hoje que não é fácil. A gente vive no embate, né? O negro desse país vive no embate. Vive o dia inteiro se degladiando com um e com o outro. Então, a construção do clube realmente foi bem isso. Nossa, maravilha, lindo, sim, mas teve muito suor, muita lágrima derramada ali, viu? Muito, muito mesmo. Daqueles homens se juntarem, pegar numa enxada e ter que trabalhar ali. Construir aquele patrimônio que depois nós utilizamos por bom tempo. Né? Hoje está nessa situação, lógico, com a tristeza, como o Marcos falou, é muito triste para nós chegar aqui e estar falando de um patrimônio que poderia ainda estar conosco,
porque é um patrimônio, e eu digo ainda para vocês, é um patrimônio nosso. Certo? Nos foi tomado dessa maneira que foi tomado, por invasão. E nós não tínhamos como correr e fazer aquilo funcionar numa madrugada, mais de 1.000 pessoas ou mais pessoas, familiares, com família e tudo, invadir o clube. Como se faz para tirar isso? E hoje a gente está vendo que vai se tornar um parque linear, o Parque Aristocrata Clube, para que outras pessoas possam utilizar, e espero que elas utilizem de forma correta também, sabe? E deem valor ao que foi construído lá. Só isso que eu tinha mais a acrescentar. Em torno de toda a construção da história do parque, eu imagino o quão importante era cada decisão, né? Então, essas discordâncias eram necessárias para construir o que ele foi. Conrado, agora é com você. Obrigada pelo relato de vocês. Obrigado, Ellen. Acho que a Ellen volta com outra questão já, né? Muito feliz, né? Acho que poder estar aqui essa tarde ouvindo vocês dois. Eu acho que, não sei se isso, claro, acho que a tristeza, né, da descontinuidade por conta do que aconteceu a gente entende, mas acho que esse projeto, né, da educação ambiental visa um pouco, né, pelo menos homenagear, né, quando os visitantes chegarem no parque, quando abrir, entenderem que não é um parque que nasceu do nada, né, que é um parque que não pode ser um parque que passa por cima da história do que aconteceu, pelo contrário, né, a ideia desse projeto e de uma continuidade de educação ambiental no parque é que a gente consiga que essa memória do Clube Aristocrata, né, e da sede de campo, do Clube de Campo, que ela possa ser rememorada, enquanto os visitantes estiverem no parque, que eles entendam, né, que aquele lugar, aquele território teve esse significado que vocês estão contando para a gente, né, então a gente fica muito felizes de poder estar aqui ouvindo esses testemunhos de vocês, e acreditar que esse trabalho que a gente está fazendo vai ter uma continuidade, vai ter uma reverberação, para que não se esqueça, né, o significado, para que ninguém chegue ali no parque e use o parque, tome aquele banho de sol sem saber dos outros, né, que vieram antes. Então, se a gente puder um pouco amenizar essa descontinuidade, né, mostrando que vai ter um parque público aberto para todos, para aquela comunidade, para quem quiser da cidade visitar e conhecer essa história, né, a gente espera que a gente consiga um pouquinho não amenizar, né, essa descontinuidade, a tristeza com isso, mas que a memória não se perca, né? A gente vive um país em que a memória se perde por interesse, né? E o que a gente quer aqui com esse trabalho mesmo é que tenha continuidade, que mais pessoas possam falar do clube, do que foi a sede de campo, né? O clube de campo, e que inventem, a partir, né, dessa influência, inventem outras lutas também a partir daquele espaço que vai ser um espaço comum de todos, né? Gabriela, então, que vai trazer aqui, né, Gabi, a próxima questão, que vocês também já foram anunciando, mas aí a gente esmiuça um pouquinho mais, né, Gabi? Com você. Queria agradecer, gente, todas as questões colocadas, foram riquíssimas as colocações que vocês trouxeram, e vamos para a rodada número 3. Vocês poderiam relatar algum evento ou acontecimento marcante que tenha vivido no Clube de Campo? Essa pergunta, vocês já falaram sobre festa de debutante, comentaram também do shopping, mas tem algum evento, algum evento que marcou mais para vocês? Dou a palavra para a dona Marta. Bom, eu vou me reportar à época em que eu estava lá como colaboradora, né? E foi exatamente na gestão do Demazito, tio do Dr. Marco Antônio. Nós fizemos 2 festas lindas naquele ano, que foi os 25 anos do Aristocrata Clube, que foi uma festa, um baile de gala que nós fizemos no Círculo Militar. Nós colocamos lá, eu não sei assim exatamente quantas pessoas, mas eu lembro que estava lotado, e vendemos todos os convites na época.
Foi maravilhoso, foi uma festa muito bonita. Foi reportagem, jornais e tudo mais, mostrando a chegada das pessoas. Tinha aquele jornal do cinema, lembram-se disso? Que tinham, do Carbonari, né? Ele esteve lá, fez todo a filmagem desse dia, mostrou nas telas dos cinemas de todo, pelo menos de São Paulo, né? Essa festa maravilhosa que foi. E logo em seguida, nós tínhamos combinado, juntamente com o presidente Demas, que se realmente essa festa fosse um marcante, fosse um sucesso, nós iríamos fazer no Dia das Crianças, dia 12 de outubro de 86, isso em 86, uma festa gratuita para as crianças lá no Clube de Campo. Porque no Clube de Campo já havia no entorno, né, uma comunidade carente, etc. E tal. E nós fizemos essa festa, sim, com tudo gratuito, tudo gratuito. Fizemos um mini circo, demos presentes para as crianças, e foi assim maravilhoso, foi algo muito, muito impactante também, nesse dia, essa festa. E marcou também esse dia muito para mim, porque foi a última vez que o Dr. Demazito esteve no Clube de Campo. 15 ou 20 dias depois, ele veio a falecer em consequência, me parece, foi consequência de um acidente automobilístico que ele teve. Mas foram duas festas que ele se dedicou muito para aquilo, né? Para que houvesse aquela festa, ele deu o seu empenho total para que essas duas festas acontecessem, e acontecessem da forma que aconteceu. O clube que ele escolheu para fazer a festa de gala e a festa das crianças, que ele se dedicou a que fosse realmente uma festa com todas as possibilidades de dar alegria à criançada, etc. E nós estamos falando aqui em outubro, né? E foi mais ou menos por aí que a coisa aconteceu. Andréa, você levanta a mão? Alguém falou? Alguém? Não, desculpa, eu esbarrei aqui. Ah, tá. Então, para mim, foram esses dois momentos que eu tenho no Clube de Campo, a festa das crianças, e os 25 anos do Aristocrata Clube, os Jubileu de Prata. Muito bom ouvir. São histórias que não conhecia. Eu, por exemplo, não conhecia, não sei mais da equipe. Dessas duas festas que você citou, conhecíamos outras festas, outros eventos, e essas não. É muito marcante escutar. Doutor Zito, passo a palavra. Numa entidade, quando você tenta construir algum trabalho, e aí eu vou puxar dentro da linha da doutora Marta, uma posição mais emocional. Você tem que ter, além do dinheiro, além do apoio político, além de tudo, e o apoio privado, principalmente num clube do porte do nosso, você tem que ter um presidente carismático, uma equipe carismática,
E a equipe carismática, muitas vezes, eu posso ser líder, eu posso achar que sou líder, mas não sou carismático. E nesse sentido, nós tivemos ótimos presidentes, como Raul dos Santos, como muitos outros. O que ressalta na colocação da Marta era o carisma do Demazito. Eu me lembro bem porque, na verdade, eu tinha uma outra função pública, e a gente estava tentando construir, dentro do clube, pelo menos havia uma ideia, inclusive com a doutora Divazito, e por coincidência, pelo sobrenome é minha prima, vocês devem saber, que esse carisma dele fosse usado em favor do clube e em favor da representatividade da nossa comunidade. Ou seja, a gente queria um pouco mais. A gente queria ampliar, na verdade, esse grupo com a participação de todas as regiões de São Paulo. E, infelizmente, como disse a Marta, não sei em que data foi essa última visita, e ele veio a falecer desse acidente, ou dos efeitos do mesmo, e automaticamente o clube sofreu um impacto. Aí sofreu um impacto, na verdade, e nós ficamos meio, não vamos dizer acéfalos, mas perdido, talvez sem um guia para nos caminhar no sentido disso. E essa questão foi muito importante para nós. Foi uma perda significativa, quando você perde o seu líder que o conduz. Então, o fato lembrado pela Marta é muito significativo. Eu vou falar não da festa das crianças, eu vou falar especificamente do baile. Na época, eu tinha uma atividade, sim, e convidei um amigo e a esposa para participar da nossa mesa. Eu, minha esposa, na verdade, eles mais algumas pessoas. E ele ficou abismado e saiu comigo pelo salão afora, conhecendo as pessoas, aquelas possíveis, na verdade, se apresentando para as pessoas e, na verdade, parabenizando pela atividade que aquilo representou. E me chama muito a atenção o quanto é importante essa visão, essa atuação carismática de quem assume essa função. É difícil hoje é mais difícil do que naquela época, que você tinha muito apoio, e eles talvez tinham um degrau, seja profissional, ou seja de conhecimento maior que o nosso. Então, essas duas situações foram situações importantes no clube e foram importantes no sentido de consolidar, na verdade. Você consolidava a amizade, consolidava os desencontros normais, mas consolidava a amizade. Onde eu vou hoje, toda sexta-feira que eu esqueci, a Marta não esquece, nós íamos para o clube bater papo, tomar cerveja. Não era no bar de A, bar de B, não. Porque, na verdade, nós estávamos alimentando economicamente aquilo que era nosso. Fora, aí você fazia atividades. Sexta,
um sábado, a famosa feijoada de pelo menos de tempo em tempo, que temos ainda, e muitas vezes no domingo, depois do futebol. Não há de se esquecer que o Aristocrata teve um time de basquete. Antes desse espaço, nós alugávamos um espaço de uma escola, para quem não talvez seja tão jurássico como eu, chamada Colégio Ipiranga, encostado no Colégio Bandeirantes. E lá começou os primeiros, um termo antigo, convescote, no sentido de passar a tarde. E a criançada, a juventude, melhor dizendo, tinha jovem lá de 1,20 m, de 1,20 m, de 1,40 m, 1,70 m. Então, ali, na verdade, havia o alimento que motivava a continuação da nossa luta. Não nossa, mas deles, né? Aliás, só deles, porque eu, na verdade, ainda estava caminhando na minha vida profissional. E o fato, por exemplo, eu sou casado há 45 anos, namorei 5, não faço a conta. E aí, não, façam sim, porque é um prazer. E conheci a minha esposa desde o clube. E hoje somos casados, temos netos, filhos. Então, são essas questões, são esses momentos, na verdade, que vão marcando. E você encontra aonde? Na sua sociedade, onde você se identifica, onde você identifica com o igual, onde você não é diferenciado. Não que eu seja contrário a qualquer relação que não seja da mesma etnia. Não é isso, não. É na questão de identificar o diálogo, de bater a conversa, de ter os mesmos anseios de crescimento. Porque, queira ou não queira, nós tínhamos uma fase boa, mas tinha muita gente que estava querendo crescer na vida. Nós, jovens, queríamos crescer na vida. E os sonhos saíram de lá de dentro. Os sonhos estiveram presentes. E o sonho se tornou realidade. Essa é, na verdade, um resumo básico que não sei se respondo à pergunta, mas que me marca nos meus momentos de lembrança do meu clube, do nosso clube, o Clube da Marta, do clube de vocês também, no momento que assim vocês quiserem participar, independente, a doutora Marta vai fazer o convite formal, com certeza, se já não o fez. Então, automaticamente, são esses detalhes da vida que é muito importante, que nos deixa felizes e que diz e que deixa uma palavra importante e que define uma palavra importante: legado. Legado. O que é legado? O que você constrói durante a sua vida. O Aristocrata, as pessoas que passaram por lá, nós que estamos tentando passando por lá, nós temos um legado, a construção de uma história que não vai se esvair por um simples sopro. Muito pelo contrário, ela vai se eternizar por ser merecidamente um dos maiores referenciais sociais que São Paulo, o Estado de São Paulo, o Brasil já teve.
É o que eu tinha que falar. Eu agradeço imensamente. Esse legado, ele veio, eu entendo que ele veio a partir de conquistas, de muita luta, que não foi nada fácil e que não continua sendo fácil, mas vocês conquistaram e é isso mesmo que você falou, um legado. Agradeço aos dois e passo a palavra agora para Ellen. Acho que essa é uma das nossas últimas rodadas e a gente está interessado, curioso em saber como que era o clube, assim, fisicamente. Qual espaço que vocês mais gostavam de frequentar? Assim, que lembranças vocês têm desse espaço mais físico do clube? Bom, os dois espaços, né? Nós tínhamos os dois espaços e eu, pelo menos, sempre gostei dos dois espaços, né? Tanto a nossa sedinha como lá o clube de campo. A sedinha era isso que o Marco falou, era um encontro das sextas-feiras, a gente saía do trabalho, se dava para em casa se trocar, fazer alguma coisa, íamos para lá, ou então íamos direto para lá. E lá nós encontrávamos os amigos. Sempre lá estavam os amigos, independente de ter qualquer atividade naquele dia, naquela sexta-feira, nós estávamos lá, íamos para lá, para bater papo, para tomar uma cerveja, para saber onde é que era a festa no final da semana, enfim, era realmente o nosso happy hour, que é hoje, que tem em vários lugares, era lá que a gente fazia. Mas a gente acabava sempre esticando, né? Ficava até quase madrugada dentro ou madrugada dentro da sede. E sempre assim, sempre tinha o DJ que ia tocar e a gente ficava lá e se dançava, se brincava e se confraternizava. Essa é a nossa sede social, era assim. Quando tinha os almoços, na sexta-feira era isso, no sábado, todo sábado, era a feijoada. Então já se marcava, não, amanhã você vem, você não vem, e assim nós ficávamos, a maior parte do nosso tempo era dentro da nossa sede social. Saímos para outros lugares, sim, lógico, porque tinha outros lugares a frequentar, mas o espaço da aristocrata era essa convivência da amizade, de família, lá se encontrava o pai com o filho, a mãe com o marido e o filho, enfim, sabe, os primos chegavam e tal, aquela coisa de estar junto, né, de socializar junto. E isso era o que acontecia na sede social. Além de que quando havia outras atividades culturais, que geralmente era durante a semana, e nós íamos para lá para ouvir palestras, para discutir algum outro assunto que estivesse para se falar, para se conhecer, enfim, era o nosso espaço. O clube de campo era a festa grande, quando tinha o festival de futebol, quando nós nos juntávamos, vamos para o final de semana no clube de campo, mas o que vai ter lá? Não vai ter nada, vamos para lá. Vamos passar o sábado lá, ou vamos passar o domingo. E como ele falou, o Marco Antônio falou, ali também saiu os convescotes. Nós fazíamos jogo de futebol de mulheres. Fazíamos futebol das crianças. Então, não tinha exatamente porque era... não, vai ter a festa da cerveja, vai ter as festas... Não, vamos juntar o pessoal e fazer. A gente ia lá, às vezes tinha umas 5, 6, 8 mulheres, ou 5, 6 homens, 10 homens, ficava 5 de cada lado e eles iam jogar o futebol. Então, enfim, era o nosso espaço de final de semana, de a gente estar socializando, mais uma vez falando a palavra. Esse legado, ele existe até hoje. Este legado,
a gente leva para a nossa sede social de hoje, na Avenida Piaçanguaba, 3049, um espaço que foi conquistado a partir do momento que essa área do clube de campo foi desapropriada. Para vocês, senhores, verem, já nunca se perdeu o desejo e a vontade de se ter um espaço nosso. Foram anos de luta, e o Marco pode falar sobre isso também, para se conseguir essa desapropriação. E o primeiro sonho, o primeiro desejo de todos, voltar a ter o nosso espaço. E durante esses 60 anos sempre foi assim, o primeiro espaço, a sedinha, o clube de campo, e hoje a sede na Avenida Piaçanguaba. O desejo, a vontade, o correr atrás para ter aquele espaço dedicado a todos nós da sociedade, da comunidade. Esse espaço que nós temos lá faz somente 9 anos, 10, o mais que tem é 12 anos de espaço, que o espaço está lá. Entre construção e tudo mais, dá uns 12, 13 anos que a gente está. Desses 13, temos aí, eu acho que uns 9 anos somente de mandatos, de três diretorias. E sempre com essa vontade de ter este espaço nosso, esse local de fala, esse quilombo urbano, como diz o Marco Antônio, o nosso quilombo, sim. Porque se lá atrás, há 60 anos, já existia, hoje também existe, e não sei, a gente sabe o quanto existe de preconceito e racismo ainda hoje. O quanto as nossas crianças sofrem nessa situação. O quanto o nosso homem negro, nossa mulher negra sofre com essa situação. Esta é a vontade, e este é o desejo, e este é o que nós tentamos e vamos até o fim tentar construir um espaço onde que haja, sim, o homem negro, a mulher negra, a criança negra pode ser de seu. Então, eu falei dos 2 espaços, falo desse outro espaço que está lá, que eu estou agora no comando. É um espaço que eu chego lá, a primeira coisa que eu faço é agradecer por aquele espaço. Porque é um espaço onde a gente acolhe, de acolhimento de gerações. Nós temos dos idosos e temos, sim, jovens, pessoas chegando, começando a retornar, muitos ex-sócios retornando. Isso para a gente é um motivo para que a gente possa continuar trabalhando e lutando para que isso continue ser o Aristocrata Clube. Que eu posso dizer agora, nesse momento, é sobre os espaços do Aristocrata Clube que eu conheci e conheço, e quero que continue estando lá. Espero que vocês vão lá, hein, gente, conhecer o nosso espaço.
A senhora abordou um espaço de acolhimento, mas também um espaço de reconhecimento, né? Como o doutor Zito citou, onde vocês reconhecem os medos, os anseios em outras pessoas, que às vezes em outros espaços é um pouco mais difícil de enxergar. Doutor Zito, eu passo a palavra. Você falou uma palavra agora que é muito importante e que eu uso muito: acolhimento, afetividade, efetividade e tudo. Há que se fazer um reconhecimento do papel do aristocrata, do qual eu não participei por estar fora de São Paulo, nesse período de pandemia. O aristocrata distribuiu cestas de alimentos para as pessoas que precisavam, procurou dar o seu apoio dentro dos limites que tinha na mão, se socorreu das entidades que têm esse material para trazer. Isso, inclusive, parabenizo a doutora Marta e a sua equipe. Fez também, agora, tem um novo caminho de curso de inclusão. Por exemplo, a dificuldade, por exemplo, que se tem em mexer no computador, mexer no celular, a ginástica no espaço, e até aprender a dar uns passos, dançar, para quem não queira. Isso demonstra, de uma certa forma, uma certa mudança, não no clube, um aperfeiçoamento dentro do mundo moderno. Sem perder a sua história, mas começando a fazer a sua função. Diferentemente, na verdade, há trabalhos feitos de cunho político, sem, na verdade, envolver o clube, na verdade, porque a gente sabe, por exemplo, da importância da visibilidade dos nossos representantes, e vocês sabem o quanto é difícil nós conseguirmos ter pessoas nossas visíveis. E então, o aristocrata hoje passa por um processo de atualização, de atualização, de modernização e de reforma de alguns conceitos que anteriormente nós não tínhamos. E por que se faz isso? Se faz isso porque, na verdade, hoje você tem um público um pouco mais diferenciado, você tem as características e você tem que se adequar. Então, eu entendo que o aristocrata hoje, além de tudo, ele tem a função social, a função de construir algo em prol da sociedade, independente da sua origem étnico-social. Há um custinho, porque nós precisamos manter, pagar o professor, pagar a luz. Isso, infelizmente, não dá, apesar que nós temos os sócios, né? Mas que são destinados verba a outro. Então, o aristocrata hoje é uma entidade que ela cresce na medida em que ela amplia alguns debates que estão no meio social. O aristocrata é um clube esportivo, nasceu no campo de futebol, tem toda uma história, mas também tem a sua função social, principalmente realizada pela atuação da sua então presidente, hoje atual presidente, a doutora Marta e sua equipe. É importante que vocês saibam isso. O que talvez a gente não consiga, e até porque vocês conhecem, é ampliar esse trabalho
talvez, até porque vai virar parque, lá no Parque Aristocrata. Mas dentro da Zona Sul, dentro do nosso espaço, com certeza a gente tenta fazer o melhor trabalho possível. Eu acho que isso é o que eu tenho mais ou menos de dizer, até para não se tornar. Falaremos muitas horas e todas as dúvidas podem ser respondidas, mas é importante que se ressalte a ampliação desse papel social do aristocrata. Eu só queria fazer uma colocação do que o Marco Antônio falou, do que se trata desse papel social, e que ele tinha dito já na fala passada, quando ele citou que nós já fazíamos isso naquela época. E tudo isso que nós estamos fazendo hoje, o curso de internet, curso de inglês, a aula de dança, o personal training que está lá fazendo aulas conosco, a gente resgatou aquilo que já se tinha dentro do clube, aquilo que na época, quando nós éramos mais jovens, já existia dentro do clube. Né? E que é respaldado pelo nosso estatuto, porque naquela época, como ele mesmo disse, nós já tínhamos o departamento feminino e o departamento assistencial que está dentro do nosso estatuto, desde o primeiro estatuto, quer dizer, a visão de que o clube tinha que fazer um papel social dentro da nossa comunidade já existia há 60 anos atrás. O que nós estamos fazendo hoje é colocar em prática aquilo que já se fazia, aquilo que o departamento feminino, que as mulheres, esposas daqueles que estavam lá, fundadores, já faziam com a criançada. E nós apenas resgatamos essa situação. O legado disso tudo é destes fundadores, dessas pessoas que vieram antes da gente. A nossa ancestralidade é muito, muito importante para nós, porque tudo que eles trouxeram foi em benefício de uma comunidade, não foi em benefício próprio. Vou para lá porque lá eu vou poder me tornar isso, me tornar aquilo, vou ser isso, você não. Tudo foi voltado para a nossa comunidade. E hoje a gente está trazendo esses cursos, fazendo essas coisas, exatamente para isso, para resgatar essa responsabilidade que o aristocrata tem. Lá onde nós somos hoje, tem uma comunidade ali do lado. E os senhores sabem que em comunidade, quem vive, a maioria das pessoas que vivem em comunidade, são negras. Uma das coisas que nós gostaríamos de ter colocado e que não houve possibilidade, porque foi impossível durante o ano de 2020, é fazer um curso para trazer as crianças de reforço escolar. Porque eu, conversando com vários professores que nós temos amizade e tudo mais, eles nos colocaram isso: Marta, essa criançada não tem como, não tem ninguém que ajude, a mãe sai, o pai sai para trabalhar, e elas vão à escola para comer e mal e porcamente aprendem alguma coisa. Tudo isso a gente tem noção de que há necessidade de se fazer. E tudo isso já estava escrito dentro desse nosso, desde o primeiro estatuto que o clube tem. Então, o que a gente está fazendo é uma reconstrução, vamos dizer assim, daquilo que já se fez e trazer para dentro de novo, para que a gente possa trazer e refazer para todos que precisam. Que a gente sabe que agora, então, muito mais, né, com a situação que vivemos no momento nesse país, como é que está a situação dessa pessoa que vive em comunidade.
dessa pessoa negra que vive na comunidade. O Aristocrata foi um lugar que se construiu na luta e nunca deixou de reconhecer seu papel dentro da luta social, né? É muito linda a história de vocês. Muito obrigada, gente, pelo relato de vocês. Agora o Conrado vai fazer a finalização. Isso, obrigado, Ellen. Bom, a gente aqui, vou repetir mais uma vez, né? Muito emocionante estar partilhando dessa tarde, dos testemunhos de vocês, entender papel, né, da Aristocrata Clube. E aí, por fim, né, a gente colocou algumas questões para vocês, né, estimulou aí alguns caminhos de diálogo, mas nesse encerramento, né, chegando aqui quase nas nossas 2 horas de conversa, de roda de conversa, a gente queria deixar um pouco em aberto para saber se vocês têm alguma outra memória que não foi falada, alguma questão que vocês queiram compartilhar com a gente, né, pensando que esse material provavelmente vai ser escutado, né, ou parte dele, pelos visitantes desse parque que vão chegar nesse lugar, que foi, né, o clube de campo. Tem alguma coisa que vocês queiram deixar registrado, aproveitando que a gente está nessa gravação, para ficar gravado, sobre alguma memória, alguma coisa que vocês acham importante que os visitantes escutem de vocês? Era um pouquinho isso que a gente queria ouvir por fim, aberto, o que vocês quiserem deixar para a gente. Dona Marta, você pega aí, você conta para a gente? Eu vou sim, deixar aqui a minha fala, mas realmente do lado emocional da coisa. O Marco Antônio vem do lado racional e sei que ele vai se colocar muito bem nesse sentido. E aí eu acho que as duas falas podem se unir para falar sobre esse trabalho. Primeiro, eu quero agradecer a vocês a respeito de estar fazendo esse resgate do Aristocrata Clube para pessoas que talvez que possam ir lá amanhã e nem conhecer, nem saber que existe o Aristocrata Clube. E deixar um recado para as pessoas que ouvirem e saberem dessa história, que essa história, sim, foi construída por causa de um sonho, de se ter um espaço para si. Que as pessoas não percam esse elo com um sonho. Saibam sonhar e saibam construir. Saibam lutar para que os seus sonhos sejam realizados. Os sonhos não se realizam sem dor. Nada se realiza sem dor. E o que o clube fez, o que o Aristocrata fez durante esse período todo foi isso. O que nós somos, o que o Aristocrata é resiliente. Sofreu várias pancadas, por vários motivos, não deveria nem estar aqui. Nós não estaríamos aqui falando sobre isso se não fosse a resiliência de todos aqueles que estavam lá. Desde aquela época, muitas vezes, chegamos a ser penhorados, chegamos a ser questionados juridicamente. E todos se uniram, e todos da época se uniram para que se construísse e para que se levasse esse sonho à realidade. Então, eu só dou esse recado às pessoas. Devem, sim, sonhar, mas devem construir. Lembrar sempre que há de se lutar por aquilo que se quer. Seja para ter uma profissão, seja para ter um emprego melhor, seja para o que for. Nunca desista daquilo que você pode ser. Então, de todas as coisas que nós falamos,
eu não tenho mais nada a dizer em relação a isso. Acho que a gente colocou todos os pontos que poderiam se colocar. E só quero deixar esse recado para as pessoas. Que sonhos podem ser construídos, sim, só que com muita luta, como foi construído o Aristocrata Clube, e que será sempre com muita luta que ele vai continuar existindo. Muito obrigada. A gente que agradece, né? E estamos aqui super inspirados, estimulados, né? Acho que a gente que não participou, né? Que está aqui ouvindo vocês emocionados. Eu acho que Marta, saiba que a gente já está com essa gana de sonho, né? Acho que é algo que contagia realmente. A gente tem a certeza que isso não fica parado, isso flui, tem contaminado. A gente vai contaminar mais pessoas ainda com essa história, né? A gente aposta bastante nisso. E aí queria perguntar para o doutor Marco Antônio a mesma questão, né? Tem algo que você queira deixar, algum registro de memória, alguma coisa que a gente não conversou, alguma mensagem também? A gente passa a palavra aberta aí para você colocar como quiser. Tem duas questões que eu gostaria de colocar, que não são minhas, mas que ela serve muito bem para dizer o que é aristocrata, né? A Marta falou em sonho, né? O sonho tem que realizar, tem que buscar, na verdade. Eu falo em esperança. E eu gosto muito da colocação de esperança do Cortella. Não esperança de esperar, esperança do verbo de ação, do verbo ação, de se movimentar, né? Do sufixo ação. E essa questão foi muito presente dentro desse nosso clube. Então, o aristocrata sempre viveu em ação, em ebulição, em construção, de uma forma ou de outra. Mas sempre puxando, na verdade, para a sua manutenção de existência, jamais para a sua destruição. Essa questão é importante. E o Cortella, com toda a propriedade, coloca. A outra questão que eu coloco, na verdade, na verdade, é um ditado africano que todo mundo conhece, que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, você vá com mais gente. O aristocrata sempre teve muita gente. E talvez por isso, mesmo tendo perdas durante a sua sequência, sempre sobrou alguém para empurrar mais 2, 3 e catar mais 4 para afirmar o seu legado, que a gente tanto falou. Então, são duas colocações que eu tenho certeza. Agora, tem uma questão importante, em especial, que eu faço dentro dos limites da atribuição dos órgãos que vocês representam. Porque não poderia sair também sem um chumbinho. Nós precisamos, na verdade, que as entidades públicas nos olhem com um olhar acolhedor, com um olhar de afetivo e com um olhar, na verdade, que nós demos o suor, nós demos o nosso trabalho e o sangue para esse país. E por isso, as entidades públicas, elas têm que ter esse olhar voltado especificamente para a comunidade negra.
Hoje, quando eu falo comunidade negra como militante, no passado eu falava só negro, hoje eu não falo mais. Eu falo o negro, o pardo e o branco pobre, que a gente sabe também que está lá na base na base da pirâmide e necessita, que vai frequentar esse parque. Você vai ver, você vai frequentar esse parque. Então, é importante que esse trabalho que vocês estão fazendo e outros que surjam dentro das atribuições de vocês, ou que vocês possam passar para outras pessoas, lembre da gente. Lembre da nossa história e da história, principalmente, já peço ampliadamente, desse povo que, na verdade, construiu esse país. Foi o único povo que trabalhou nesse país, para ser um pouco duro na minha colocação. Mas eu só tenho a agradecer a todos aqueles que hoje estiveram presentes. Marta, um prazer. Não sei se vai ter a jovem Ellen, parabéns pela condução. O nosso amigo que conduziu os trabalhos, a Andréia. Conrado. Isso. Andréia. Obrigado pela oportunidade. Estou falando isso como sócio. Eu sou lá um sócio. E toda outra manifestação com mais efetividade, com mais fulgor, com certeza será da nossa presidente, se assim ela entender se fazer necessário. Só junto a gente vai fazer desse país melhor. Sim, você falou tudo, Marco. Aquilo que eu falei, eu fui pela emoção e você veio pela razão. É isso que é um time, né? A gente tem que ter essa conexão. Só vou discordar uma coisinha de você. Não, pode discordar. Eu não sou mais jovem do que você, não. Nós somos contemporâneos, viu, meu querido? E quero também deixar bem isso que você falou mesmo, não tiro nenhuma palavra daquilo que você falou em relação ao nosso povo, e quero só estender aqui nesse momento meus agradecimentos a todos vocês, a Andréia, que foi a primeira com quem eu conversei, ao Conrado, a Gabriela, a Ellen, né? Mais uma vez agradeço do fundo do meu coração esse trabalho e tenho certeza que será muito bonito e gratificante para todos nós. Já está sendo, né? O time de cá também agradece demais, acho que é um privilégio, né, para a gente poder contar com vocês, né, a generosidade da troca, de vocês estarem aqui com a gente, esse tempo, né, tirando um tempo aí da tarde de vocês para trocarem com a gente fica muito feliz também, ficamos à disposição, né, porque se vocês quiserem trocar, acho que a gente ainda pode se rever algumas vezes. Eu queria dizer também da fala do Dr. Marco Antônio, né, que a gente que trabalha com educação ambiental na prefeitura, é impossível pensar na crise ambiental, né, ainda mais na nossa cidade tão desigual, sem pensar na injustiça racial, né? Então, tenha certeza que essa equipe aqui, né, que também é só uma partezinha que vocês estão vendo, é uma equipe maior, né, também tem a sua diversidade, a gente está muito atento para entender que não tem como falar de educação ambiental, de educação, mas mais ainda para a questão dessa crise ambiental que a gente vive, né, na nossa cidade, no planeta, sem entender a injustiça racial, que é crucial, né, o racismo ambiental. Então, a gente é um processo, né, da gente se apropriar e conseguir partilhar isso, mas estamos muito, muito atentos, assim, acho que essa partilha hoje de tarde com vocês só alimenta o nosso desejo de poder, né, incorporar todas essas questões, tanto que poderia parecer meio esquisito, né, educadores ambientais conversando sobre a memória do Aristocrata Clube, né, e a gente acha que não, que tem tudo a ver, né, é impossível pensar, não pensar
nessa memória de luta, nesse engajamento ali daquele espaço que está virando um espaço público, né? Espaço com uma memória de luta, né? De uma comunidade organizada. Então, para a gente isso é muito importante, a gente espera de verdade conseguir reverberar esse legado nos materiais que a gente conseguir produzir aqui com a conversa de vocês e das outras que a gente vai ter ao longo das próximas semanas. Eu só agradeço demais aí pela partilha, estou muito, muito feliz. Obrigado demais. Não sei se André, Gabi, Ellen também querem... Eu também gostaria muito de agradecer, foi uma tarde de muito aprendizado, de encantamento pela história de vocês, e com certeza nós iremos nos ver assim que possível. Por enquanto a gente ainda está num pouco de resguardo, né, por conta aí dos familiares idosos, crianças e tais, a gente está meio que restrito a casa, trabalho, assim, né, circulando o mínimo possível, mas assim que for possível, com certeza eu quero conhecer o clube. Será muito bem-vinda. Obrigada, dona Marta, muito obrigada mesmo. E doutor Zito também, agradeço de coração. Eu agradeço o convite ao clube, da saída ao clube, com certeza vamos sim. Queria agradecer também vocês pelo apoio nesse projeto, ele está sendo fundamental, vocês estão sendo a peça fundamental para isso acontecer. Muito obrigada, aprendi muito, igual a Andrea falou essa tarde, e continuo querendo aprender mais, pesquisando mais. Num primeiro momento, pensamos de fazer todo esse projeto em cima do vídeo, do filme do Aristocrata, e particularmente, essa conversa, para mim, ela abriu muito mais, conheci histórias que não estão só naquele filme, então fomos além. Queria agradecer muito essa conversa, e a vocês dois, dona Marta, doutor Zito, obrigada também por aceitar meu convite, que eu liguei para você algumas vezes, brigadão mesmo. Eu reforço os agradecimentos por vocês se disporem a estar aqui e a compartilhar tudo isso com a gente. Acho tudo muito enriquecedor, assim, é muito inspirador, toda a história de vocês, toda a história do clube. E muito obrigada mesmo por toda a partilha que a gente teve essa tarde. Este foi o primeiro episódio de uma série de 3 episódios sobre as histórias e memórias do Parque Municipal Aristocrata, dedicados ao Aristocrata Clube. Acompanhe nossos próximos episódios. Até lá!